Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Em fevereiro eu li 7 livros e eu vou falar desses 7 aqui pra vocês. O primeiro livro que eu li no mês, eu não vou falar dele com tantos detalhes porque tem vídeo resenha dele minha aqui no canal, e foi o livro Um Amor de Cinema, da Victoria Van Tiern. Eu li o livro para o Desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Aqui a gente tem a história da Kenzie, que trabalha numa empresa que está passando por uma situação crítica financeira bastante forte. E a única alternativa que a Kenzie tem para poder salvar o próprio emprego, porque ela tá para ser despedida caso isso não aconteça, é a de fechar o contrato com um cliente que atualmente ela tem em mãos. Acontece que esse cliente é o ex-namorado dela e ele propõe para ela que, para ele fechar o contrato, ela tem que passar com ele e vivendo 10 cenas de filmes de romance, porque ela é uma apaixonada por filmes de romance e ela tem que viver com ele então esses 10 momentos. Isso porque ele quer que ela resgate a garota apaixonada que ela foi na época em que eles namoraram para poder fazer o projeto dele da forma como ele quer. O grande problema disso tudo é que, além dele ser ex-namorado dela e já ter dado um problemão pra ela lá atrás, ela está atualmente noiva de outra pessoa, então não vai lá pegar muito bem ela passar com essas cenas com ele. Eu gostei do livro, eu achei o livro com uma narrativa gostosa, divertida, ela é sensível e engraçada nos momentos certos, tem cenas extremamente fofas aqui, principalmente as que recontam, né, essas cenas dos filmes, algo que foi bem inusitado e que deu um ponto bem positivo para a história. Mas o meu problema com o livro foi a história em si. A história de amor não me convenceu, eu discordei da maneira de como ela foi colocada aqui, não funcionou pra mim, então eu não consigo dizer assim, adorei o livro, super recomendo, porque ao mesmo tempinho que eu gostei de partes dele, eu não gostei da história, então ficou ali no meio a meio, o livro acabou infelizmente me decepcionando. A minha segunda leitura do mês foi Promessa de Sangue, da Richelle Mead. Finalmente é o 4º livro da série Academia de Vampiros. Eu li os 3 primeiros livros em 2012 e só agora é que eu vim ler o 4º. Eu tava super ansiosa pra ler, porque o 3º livro termina de um jeito que você fica: ah, meu Deus do céu, eu não acredito que a Richelle Mead fez isso. E desde então eu não tinha lido, só agora que eu consegui ler mesmo. Não tem como eu explicar aqui a história desse, porque senão eu dou spoilers dos volumes anteriores, mas a Rose, que é a protagonista, ela é uma vampira, que é meio vampira, meio humana. Por ser uma vampira, a função dela é de proteger os Moroi, que são os vampiros da realeza, e ela luta contra os Strigoi, que são os vampiros malvados. Isso é só um resumo bem resumido. E aqui no caso, a Rose tem que seguir, ela tem uma função aqui pra fazer que vai ser bem difícil pra ela, e pra isso ela precisou deixar pra trás a função dela, né, de guardiã, e é o máximo que eu me arrisco a falar pra vocês. Como eu falei, o livro anterior tinha terminado num ponto que eu ficava: ai meu Deus do céu, e agora? E eu gostei de como a Richelle Mead deu continuidade pra história. Eu acho que o livro aqui, ele ficou bastante tempo meio que numa preparação para os acontecimentos, então é como se a Richelle Mead fosse cozinhando tudo ali em fogo baixo até que chega num ponto que tudo ferve e aí você não consegue mais parar de ler. E eu adorei como ela desenvolveu tudo, como ela colocou a Rose em situações bem complicadas e de partir o coração e de deixar você em dúvida do tipo: ai meu Deus, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu gostei também do fato de que, mesmo que fizesse 4 anos que eu tivesse lido o último livro, a Richelle Mead, ela explicou praticamente tudo o que aconteceu nos livros anteriores logo no começo, então eu não fiquei perdida. Ela foi me lembrando, né, dos fatos anteriores conforme eu fui fazendo a leitura. E aí eu terminei a leitura pronta já pra ler os próximos, querendo ler os próximos, sabendo como que a história vai terminar. Então, assim, pra quem gosta de livros sobrenaturais, histórias de vampiro que não estão mais na moda, né, na época que eu li eles ainda estavam, eu recomendo bastante a série Academia de Vampiros, porque, como eu falei, ela tem ação, tem aventura, tem suspense, tem muito, muito, muito romance, que é uma parte que eu gosto bastante da série.
O outro livro que eu li era um também que eu tava na minha lista pra eu ler faz tempo, e foi o livro Por Isso a Gente Acabou, do Daniel Handler, que é o mesmo autor da série Desventuras em Série. Nesse livro aqui a gente tem a história sendo contada pela protagonista, que narrando depois que ela e o namorado terminaram. Na verdade, eles namoraram por apenas 2 meses, e aí, depois desse término, ela escreveu uma carta pro namorado com todos os itens, né, que ela colecionou e que lembrava o relacionamento deles ao longo desses 2 meses. Ela pegou uma caixa com todos esses itens e a carta e mandou pra ele. E aí, então, a gente vai vendo esses objetos, né, a cada objeto que ele vai pegando, ela vai explicando na carta e vai contando como foi que o relacionamento deles se desenvolveu, do começo ao fim. O livro é todo ilustrado, ele é lindo, vale bastante a pena também por isso. A narrativa dele é uma narrativa bem informal, porque então é a personagem escrevendo. Então tem hora que as passagens são mais intensas, tem passagens que são mais engraçadas, porque ela tem um tom tragicômico bastante forte na escrita dela. E o livro eu acho que ele não funcionou tão bem pra mim. Ele poderia ter funcionado melhor, mas ele não conseguiu me envolver tanto. Mas ainda assim eu gostei, né, dessa ideia do autor dele ter narrado de como ele narrou. Tem passagens assim que são bem de cortar o coração, porque a gente vê toda aquela empolgação, aquele brilho inicial do início de um relacionamento, e a gente também vai vendo os indícios daquilo que vai fazer tudo despencar, e é muito triste quando chega ao final e a gente olha pra trás e vê que tinha tanta coisa positiva pra fazer dar certo e que infelizmente não deu. Então eu gostei de como ele tem esse tom assim tragicômico mesmo, e de como tem todos esses sentimentos bem exaltados, principalmente por ser uma fase da adolescência em que a gente tende a ver as coisas de uma forma às vezes mais ampliada. Então, enfim, vale a pena pra quem quiser conhecer, só que o livro não foi tudo isso pra mim. Outra leitura que eu fiz, eu também estava muito curiosa para ler desde que foi lançado, As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones, o primeiro livro da série Batidas Perdidas. Aqui a gente tem a história da Vivi e do Rafa. Ambos têm um histórico familiar bem pesado. A Vivi, no caso, acabou de perder o pai dela para um câncer. Com isso, ela vê a família dela desmoronar, porque a mãe dela entra em uma depressão profunda e muito forte, então ela tem que lidar com a morte do pai e com essa depressão da mãe que tá deixando ela e o irmão dela de lado. E o Rafa, por sua vez, ele também perdeu o pai dele num momento bem difícil, bem trágico. O pai dele acabou sendo assassinado e ele presenciou isso no passado. E agora, não bastasse isso, um acidente também acabou tirando a vida de 2 tios dele e do priminho dele. E então ele acabou perdendo várias pessoas da família dele de uma vez só. Ele perdeu também a irmãzinha dele mais nova nessa história. E então ele e a Viviane acabam se encontrando em meio a todas essas perdas. Só que acontece que o Rafa também, ele vem de uma posição social, econômica bem diferente da Viviane. A Viviane é de uma família de classe altíssima em São Paulo, o Rafa não. E eles vão ter que lidar então com essas diferenças entre eles, e não só isso, sobre alguns fantasmas que o Rafa enfrenta e que vão colocar à prova o relacionamento dos dois. A escrita da Bianca Briones, além de ser extremamente envolvente, é extremamente intensa, então a gente sente demais tudo aquilo que os personagens sentem, os momentos de tristeza, os momentos de euforia. Eu gostei de como ela lidou aqui com essas características na história. Eu acho que a história teve uns momentos de drama demais, digamos assim, que foi algo também que, quando eu li Métrica, da Colleen Hoover, acabou me incomodando, porque tinham acontecimentos que eu falava, gente, não é possível, como assim? Que povo azarado, como que pode acontecer tudo isso com uma só pessoa? Então, esses momentos, assim, demais de drama, foi a única ressalva, digamos assim, que eu encontrei. Mas ainda assim eu acho que elas foram importantes pra dar o tom na história e justificar as coisas que acontecem. Eu gostei da questão central praticamente da história que ela trabalhou, que não tem muito como eu falar sem dar spoilers pra vocês. Quem leu sabe do que eu tô falando, mas tem a ver com esses fantasmas, né, que o Rafa enfrenta. E eu gostei de como ela colocou isso, porque faz com que a gente enxergue essa situação com outros olhos. É muito fácil que pessoas na situação do Rafa sejam
julgadas e vistas de maneira marginalizada, e não é assim que elas devem ser vistas, porque elas precisam de ajuda, e ao mesmo tempo, para elas receberem essa ajuda, elas têm que aceitar serem ajudadas. Então, que foi o que ela trabalhou aqui também. Então eu gostei de como ela lidou com essas questões. De um modo geral, eu gostei da leitura, foi uma leitura bem envolvente, como eu falei, que eu recomendo pra quem gosta de um romance bem intenso mesmo. O outro livro que eu li no mês foi Quarto, da Emma Donoghue. Eu não sei falar o sobrenome dela, mas foi o livro que originou o filme O Quarto de Jack. Quem narra a história aqui é o Jack, que é um menino de 5 anos e que vive com a mãe dele num quarto. Ele gosta do lugar que ele vive porque lá tem tudo que ele precisa, ele vive brincando com a mãe dele, lá pra ele é um universo mágico, é o mundinho dele. A questão é que o Jack e a mãe são mantidos em cativeiro. A mãe tá lá já há 7 anos, desde que ela foi sequestrada por aquele que eles chamam de velho Nick, por ter sido abusada por ele. Foi assim que ela engravidou e o Jack nasceu. Então o Jack não sabe de toda essa parte trágica que envolve a vida deles. Pra ele é uma vida ali é a vida que ele conhece, ele não conhece uma vida diferente daquela. E a mãe faz de tudo pra mantê-lo feliz e bem dentro da medida do possível, ao mesmo tempo que ela também fica tentando encontrar maneiras de sair de lá. E o livro é incrível, principalmente por essa narrativa do Jack. Então, apesar de ser uma história forte por conta de tudo que acontece, ela tem essa leveza da narrativa sendo pela voz e pelos olhos de uma criança de 5 anos. Ela tem a inocência desse menino que não é capaz de enxergar algumas coisas que estão ali acontecendo por ele ter 5 anos, por ele não saber que o mundo é de uma forma diferente daquilo que ele conhece, sem contar também que ele também tem aqueles olhos de uma criança capaz de enxergar coisas que nós adultos já não enxergamos mais. Então o livro ele tem um tom engraçado em alguns momentos, porque o Jack tem pensamentos que são realmente hilários. Ele é triste em outros, ele é reflexivo na maioria. É um livro extremamente sensível, é uma história maravilhosa, além de ser extremamente envolvente, então você fica querendo saber o que vai acontecer. A história foi além daquilo que eu esperava, então, e a maneira de como a autora trabalhou esse além também me deixou muito feliz e satisfeita em ver como que o Jack vai enxergando o mundo ao redor dele. E o filme também é sensacional, eu recomendo muito pra vocês. Até metade do filme ele é extremamente fiel ao livro. Depois da segunda metade ele foi adaptado, como costuma acontecer, então é difícil trazer tudo que tem no livro, até porque não caberia ali no filme ou não ficaria tão bom. E o filme ficou maravilhoso também, eu recomendo muito pra vocês. Mas não deixem de ler o livro, mesmo que vocês assistam ao filme, porque o livro, como eu falei, tem essas passagens, esses pensamentos do Jack que são incríveis e que não tem como aparecer no filme por ser uma mídia diferente. Então, recomendo demais os dois pra vocês. O penúltimo livro que eu li no mês, eu também não vou falar dele com tantos detalhes, porque tem vídeo meu falando só dele aqui no canal, Depois de Você, da Jojo Moyes, que tá sendo sorteado aqui no canal para participar da promoção. Basta apenas ter endereço de entrega no Brasil, se inscrever aqui no canal do YouTube e preencher o formulário de participação no link que tá aqui embaixo. O livro, ele se passa 18 meses após o Como Eu Era Antes de Você ter terminado, com a Lu tentando seguir com os acontecimentos que definiram a vida dela no final de Como Eu Era Antes de Você. Então, todo aquele sentimento que ela teve ao final de... não tem como eu explicar muito, mas enfim, de percepção de como a vida dela tinha mudado, aqui ele acabou indo meio que por água abaixo, porque ela tá enfrentando todas as dificuldades e obstáculos daqueles acontecimentos e tá tentando seguir com a vida dela. Eu gostei de como a Jojo Moyes trabalhou essa questão, de como ela fez isso aqui no livro. Muita gente tá chamando o livro de desnecessário, em termos de história ele realmente é, porque quando ela fez o Como Eu Era Antes de Você, ela criou pensando que seria um livro só que aí as pessoas pediram pra ela fazer outro livro, o livro fez sucesso, então a editora provavelmente também pediu pra ela outro livro, então ela meio que teve que abrir a história de novo e não tinha muito como ela fugir daquilo que ela fez aqui. Aí ela colocou também alguns elementos surpresa pra poder trabalhar na história e tal, acontecimentos que a gente nem fazia ideia no primeiro, e eu gostei de como ela fez isso, porque pra mim esse livro aqui, ele é sobre superação, sobre resiliência, então sobre você conseguir passar por esses obstáculos, aguentar todos eles, porque não é só a Lu que tá passando por isso, todos os personagens, eles passam por isso também. Então o livro é meio que um lembrete pra gente de como a vida é capaz de mudar, de como tem momentos que a gente tá lá em cima, outros que a gente tá lá embaixo, e que a gente tem sempre que procurar formas de seguir em frente e contar com quem quer ajudar a gente a passar por isso. Então,
Em termos de história, ele não traz algo que precise complementar o primeiro livro, mas ele é meio que uma curiosidade para quem quer saber como foi que a Lu enfrentou tudo depois. E eu gostei bastante da leitura por conta disso. E o último livro que eu li no mês foi o Teorema Catherine, do John Green, que era um livro que eu tinha bastante curiosidade de ler. O livro aqui traz a história do Colin, que é um garoto que já namorou com 19 Catherines, e ele é um tipo gênio. Na verdade, ele diz que ele é um garoto prodígio e que ele muito provavelmente não vai chegar a ser um gênio. E depois, então, dele ter terminado com a 19ª Catherine, ele e o amigo dele, o Hassan, saem numa road trip pra tentar fazer com que ele esqueça, né, toda a tristeza do fim do relacionamento. E ele começa, então, pra tentar superar isso, também encontrar uma fórmula matemática que seja capaz de prever como que um relacionamento vai terminar, quanto tempo ele vai durar, quem vai terminar com quem e tal. Então ele fica tentando encontrar essa fórmula, tanto para poder evitar possíveis futuros sofrimentos, quanto também para ter o momento eureka dele, o momento gênio, porque ele lida com dificuldade com essa questão. O livro ele tem passagens que são bem divertidas, então eu gostei bastante do humor que tá aqui. Ele é cheio de notas de rodapés que são comentários, a gente entende aqui do Colin sobre os assuntos que estão passando, porque ele é cheio de informações que nós não temos, né? Porque, como eu falei, ele é um garoto prodígio, ele sabe muito sobre tudo praticamente. Então eu gostei desse humor, eu gostei da parte matemática que o John Green colocou aqui, eu achei incrível como ele colocou essa questão na história, como ele trabalhou, né, com esses fatos matemáticos. Pra quem não gosta de exatas, vai achar essa parte bem chata, mas pra quem gosta, como eu, vai ficar bem interessado e surpreso, né, feliz como o John Green colocou tudo isso aqui. E, acima de tudo, esse aqui também é um livro sobre um menino que tá tentando conhecer aspectos da vida e entender partes da vida que ele tem mais dificuldade. Uma leitora veio me falar, né, que muitas pessoas não gostaram do livro por não terem compreendido o Colin, porque ele tem o Asperger, né, que é um dos espectros do autismo, que embora o John Green não tenha citado isso em momento algum, é capaz da gente descobrir por conta das qualidades, das características do Colin. Então, eu gostei muito, né, de ver o Colin sendo trabalhado, eu gostei muito das personagens. Não foi um livro, assim, que super me sugou pra dentro dele, que fez com que eu quisesse continuar lendo euforicamente, mas, como eu falei, eu gostei dessas características que o John Green colocou. Então, foi um livro que, no fim, acabou me agradando. Foram essas as minhas leituras. Então, se você é novo no canal, aproveite para se inscrever para acompanhar as próximas novidades. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir aqui embaixo para ajudar na divulgação. Beijos a todos e até o próximo vídeo.